Nós temos um candidato que vende uma ideia de que tudo se faz e tudo se vence pela meritocracia. E é mesmo, inclusive, usando caminhos bem criminosos para que se chegue a esse resultado. Mas ele vende isso. Eu vou colocar aqui um trecho que na propaganda eleitoral essa semana nas redes, está aquela reta final, e os candidatos estão mandando, as redes sociais, as plataformas têm mecanismo disso, de mandar publicidades regionais. Então, o Pablo Marçal está falando direto com o pessoal de Itaquera. E olha a proposta dele para Itaquera. E aí queria que você comentasse justamente dentro desse chamamento. Eu vou colocar aqui na tela essa propaganda paga que veio nas redes para mim. Vou colocar o som aqui também. Opa. E falo isso com humildade, pedindo a sua confiança e a graça de Deus para ajudar nosso povo. Uma das coisas importantes que você tem que saber é que agora, com o orçamento participativo, eu vou aumentar ele, o seu bairro vai receber melhorias. Vai ser a primeira vez em 470 anos que o povo vai governar. Eu me coloco como servo e vou te tratar como um cliente de luxo depois da eleição. O que eu quero te pedir? Talvez você não precisa gostar de mim, ou se você tiver tempo de me conhecer melhor, eu quero te falar. Eu sou o único capaz de fazer você prosperar. Esse vai ser um governo do povo. Nós vamos fazer a diferença revolucionando a educação. Nós vamos gerar 2 milhões de empregos nas periferias. Nós vamos melhorar definitivamente a mobilidade desse trânsito. Nós vamos trazer tecnologia. Nós vamos trazer empresarização para a escola, onde as crianças vão aprender. Quem não quer ter seu próprio negócio? São tantas coisas que eu quero te convidar. Me siga aí no Instagram, Pablo Marcal. Tá bom, chega, tá de bom tamanho. Mas, enfim, veja, a linguagem que ele utiliza é essa, né? Você vai virar um empresário, vai ter o seu próprio negócio, não promete porcaria nenhuma, né? Ele faz promessas vagas. Ele não fala de educação, ele não fala de projeto, o que ele vai construir, o que ele vai dar de retorno, mas ele promete que você vai virar um empresário. Tem um livro que a gente utiliza como referência bibliográfica no Poder e Desigualdade, que é o A Nova Razão do Mundo, tá? do Laval e do Christian Laval e do Pierre Dardot. São os dois autores que eu os cito por conta de probidade intelectual. O raciocínio que eu vou citar a seguir não é meu, é por isso que eu faço questão de identificar. Em A Nova Razão do Mundo, o Dardot e o Laval, perdão, e o Dardot, eles dizem o seguinte, que a gente se acostumou a perceber o neoliberalismo, que é a versão hegemônica do capitalismo, sobretudo a partir da década de 1980, com a Thatcher, com o Reagan, com o Giscard d'Estaing, com o Pinochet, as ditaduras do Cone Sul e tal, como um conjunto de políticas na seara macroeconômica, no que diz respeito à desregulamentação, à precarização, tripé macroeconômico, tudo isso que a gente já sabe muito bem e que em alguma medida é preconizado pelo que a gente convencionou chamar de consenso de Washington. Tá? Mas para além disso, para muito além disso, eles argumentam nesse trabalho, o neoliberalismo é um tipo de racionalidade, tá? Que remete à competição, ao individualismo, a que cada pessoa se perceba como um cliente, a que cada pessoa se perceba como um empreendedor que atua sozinho e que, portanto, goza dos frutos do próprio mérito, caso a pessoa seja, entre aspas, bem-sucedida, ou é responsável do seu próprio fracasso, independentemente do contexto sociocultural no qual ela esteja inserida, tá? Por que isso é tão importante e por que isso se produz com maior ênfase a partir do neoliberalismo? Porque isso já era uma premissa elementar do liberalismo vitoriano, anteriormente também. Ele só se agudiza, ele vai um passo à frente com o neoliberalismo, produz figuras como Bolsonaro, como Marçal. Isso, gente, não equivale a dizer que o Marçal e o Bolsonaro têm uma noção teórica disso que eu estou propondo aqui, tá? O Bolsonaro e o Marçal, eles são criaturas que eles vão por tentativa e erro, eles vão apertando o botão e percebem o que causa maior ou menor adesão às suas falas, às suas posturas, chega aonde a gente está hoje. Isso acontece, Dai, porque durante basicamente 400 anos, houve a tentativa de tentar entender a complexidade humana de uma maneira linear. E o que isso quer dizer? Se você pegar, por exemplo, figuras como Adam Smith, como Turgot, como outros pensadores iluministas, eles tentam estabelecer um processo linear de desenvolvimento humano, que em tese sairia do caçador-coletor, passaria pelo selvagem, pelo bárbaro, pastoralismo, até o advento da agricultura, e, portanto, a partir daí o surgimento da sociedade urbana comercial definida pelos parâmetros europeus. Então, aí surge que o século XVIII é o século das luzes. Daí se forma essa dimensão do elitismo histórico e cultural que eu proponho no meu trabalho. Por quê? Porque, em tese, os europeus seriam a última etapa de evolução humana de um processo que começa com os sapiens sapiens e que vem evoluindo e aí chega no homem esclarecido, eloquente, que seria o próprio europeu. E naturalmente, os povos do norte, agora, que estão no cerne do capitalismo anglo-saxão, então, portanto, Estados Unidos, Europa Ocidental e tal. Muito bem, o que isso faz a partir daí é estabelecer essa hierarquia moral, a qual eu me refiro, que determina toda uma organização no que diz respeito à forma como a gente concentra capital
político, econômico e midiático e cria uma dimensão de individualismo que torna para a maior parte da população aceitável que, por exemplo, executivos ganhem 70 milhões de reais em um ano, endereçando a provocação que você fez de uma forma mais imediata, porque, em tese, esses executivos assumiriam mais riscos, seriam pessoas mais capazes, mais aptas a tomar decisão e tal. A gente traz um exemplo no livro, que é o caso da Natura. Por exemplo, o CEO da Natura foi um cara que, entre 2020 e 2022, deve ter levado, eu não vou lembrar os números exatamente de cabeça que estão nos livros, mas algo entre 250 e 250 milhões de reais em salários, em 3 anos. Nesse mesmo período, a ação da Natura caiu cerca de 80%. Então, qual que é o risco que esse cara assumiu para justificar um salário multimilionário de 250 milhões de reais? E como que isso é aceito por uma maior parte da população brasileira? Se você pegar a nossa estrutura social, a gente deve ter hoje algo entre 60, 70 bilionários com mais de $1 bilhão. Se você pegar de reais, isso deve dar 200, 250 pessoas que têm mais de $1 bilhão. Você tem, muito provavelmente, 2.500 pessoas que têm uma concentração enorme de capital. Você tem 10, 15, talvez 20% que a gente pode considerar como classe média. E você deve ter aí 160, 170 milhões de pessoas que vivem basicamente mantendo a cabeça fora da água, em termos de sobreviver daquilo que ganha. Como isso pode ser minimamente aceitável? Como essas pessoas olham para um Pablo Marçal ou olham para um CEO desse e dizem que não, de fato, essa pessoa merece porque ele, de fato, é mais inteligente, ele é mais capaz e tudo isso é absolutamente aceitável, porque dentro do nosso sistema, todo sistema precisa justificar o seu respectivo processo de desigualdade. Como isso é aceitável dentro do sistema brasileiro, dentro do modelo de sociabilidade brasileiro e da forma como a nossa sociedade justifica a sua própria desigualdade? A minha proposição, e nem de longe é uma resposta categórica, passa por tudo isso que eu acabei de salientar para vocês. Passa por uma visão de mundo que tem como base central da sua organização o que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Existe um modelo de sociabilidade correlato à forma como a nossa sociedade se organiza que justifica o ganho exorbitante desse CEO, porque ele é superior por natureza, porque ele é a última etapa de um processo de evolução que já dura 150, 200 mil anos, então é milênios a essa altura, e isso seria um tipo de composição natural, não existe escapatória, existe um certo fatalismo correlato a essa percepção que leva à liderança desses CEOs, que leva à ascensão do Bolsonaro, que leva à ascensão de figuras como o próprio Pablo Marçal, que pregam o individualismo, que pregam a concorrência, que pregam que todo mundo é cliente e que todo mundo é empreendedor de si mesmo.